Sejam bem-vindos ao segundo bloco de Luiz Conta Histórias. Sejam todos bem-vindos ao Dados e Contracapas, esse canal lindo e maravilhoso com o propósito de falar de literatura, RPG e board games. Vamos pro segundo vídeo desse, estou fazendo todos de uma vez só. Tem mais alguns ainda, mais um ou dois para gravar, mas vamos pro segundo agora. Vamos falar então, já falei do RPG, vamos falar então agora do board game, como é que eu comecei no board game. Esse foi um pouquinho mais simples do que o da literatura e o do RPG, beleza? Então eu acho que esse aqui pode ser um pouquinho mais curto, talvez. Vamos ver como é que eu consigo esticar isso pro vídeo não ficar curto demais. Começa a conversa, deixa eu começar explicando pra vocês que eu odeio aqueles jogos de tabuleiro antigos, gente. Aquelas coisas que a Grow lançava, que a Estrela lançava, aquelas coisas velhas de 70 mil anos de idade, cara, eu odeio aquilo do fundo do meu coração. Quem chega na minha casa com um War, perde a minha amizade. War, jogo da vida, a Banco Imobiliário, acabou um Banco Imobiliário. Tem uma versão de carta do Monopoly. Monopoly é basicamente o Banco Imobiliário, né? Tem uma versão de carta do Monopoly que tá divertidinha. Essa daí eu gosto de jogar, entendeu? Mas o Banco Imobiliário de tabuleiro, cara, eu odeio com uma força, velho. Eu acho que não sei se é porque eu realmente odeio ou porque eu já cansei dessa porcaria. Desculpa, gente, quem gosta, e desculpa empresas que produzem esses jogos, eu não aguento eles, beleza? Quiserem me mandar outros jogos ou me recomendar jogos diferentes, tamo junto. Mas esses antigos aí, não. War, pra começar a conversa, é infinito, não acaba essa merda. Acaba com qualquer amizade. Tem outros jogos que acabam com amizade, mas ele acaba de uma forma grossa, certo? É infinito, não acaba essa porcaria. Não é lá essas coisas, me desculpa, não é essas coisas. Tem outros jogos que tem a mesma temática e a mesma mecânica e que são muito melhores, certo? Pra começar a conversa aqui, Game of Thrones Board Game, por exemplo, é 1000 vezes melhor. Jogo da vida, cara, que me pariu, né, velho? Jogo da vida eu já jogo aqui fora, aqui ó, jogo da vida. Só com os gráficos são fodas. Por que eu vou querer esse jogo da vida, cara? Não, nunca achei interessante. Banco Imobiliário, chatíssimo. E tinha um outro. Ah, sim, Detetive. Detetive e Scotland Yard até que vai. Não vem mais, mas Detetive e Scotland Yard são diferentes. Cara, são basicamente a mesma coisa, tá bom? Tem uma regra ou outra diferente ali. E o nome, obviamente, é diferente. Mas são basicamente a mesma coisa. E nunca gostei muito, cara. Esses eu ainda gostava um pouco mais, porque eles são um pouquinho diferentes. Mas mesmo assim, nunca me apeteceu muito, entendeu? Por isso que eu gostei tanto do Mysterium. Mysterium tem uma pegada parecida, um objetivo parecido, mas a mecânica e a pegada é completamente diferente. É diferente, a Mysterium é diferente. Então é por isso que eu gostei dele. Agora, esses antigões, cara... Tinha um que eu gostava da revista Exame, que eu achava muito foda. Eu fui pesquisar agora e a versão tá R$200, eu acho, pra comprar um jogo usado no Mercado Livre. Que era Exame, Mercado de Ações, um negócio assim, eu acho. Tá aparecendo a capa aqui do meu lado. Esse aqui, gente. Esse eu achava foda. Que daí você, tipo, Mercado de Ações, ele era um tabuleiro grande, cheio de informação e tudo mais. Eu com 11, 12 anos, eu adorava o jogo, apesar de não conseguir me localizar dentro do tabuleiro. Quando eu tava morando em Manaus, um amigo meu me apresentou um joguinho. Veio numa caixinha desse tamanho, todas as cartas eram em sépia, hoje em dia elas são vendidas na versão colorida, chamado Munchkin. Era antes da Galápagos existir, então era uma versão que a Devir tinha vendido, cara, pouquíssimas, eu acho que era a Devir, tinha vendido pouquíssimos exemplares, certo? E era uma caixinha pequenininha, que vinham com as cartas dentro, assim, o manual de regras todo dobrado junto para dentro, e as cartas eram todas em sépia, que eu acho que é do jeito que é o jogo original, se eu não me engano. Aí eu vi um jogo diferente, entendeu? Eu falei, puta, Munchkin, cara, foda. Adorei esse aqui. Porque é engraçadão, tal, furar o olho no amiguinho, beleza? É todo cômico. A gente jogava direto esse jogo. E o segundo jogo que esse mesmo meu amigo me apresentou lá em Manaus foi Once Upon a Time. Que é um jogo que nunca veio pro Brasil, infelizmente. Mas que eu tenho graças à minha amada namorada. Eu tenho esse jogo, ela me deu de presente de, acho que aniversário de namoro, uns anos atrás. E é um jogo onde você tem que contar uma história. Você tem cartas de final e cartas de história na sua mão e você tem que usar as suas cartas para ir com os elementos de história que tem nas suas cartas para ir montando a história junto com os outros jogadores. Eles também vão adicionar na mesma história e no final das contas você tem que fazer chegar no seu final. Então todo mundo vai construir a mesma história com as cartas, que tem cartas daí de o príncipe, a princesa, a rainha, o sapo, aqui o fala, esse item amaldiçoado, o anel mágico, essas coisas assim, você vai complementando. E no final você tem que fazer aquela história que todo mundo montou, chegar no seu final.
E a gente ria muito, cara, porque saiu umas paradas, saiu umas histórias tão grandes que a gente dividia em... a gente dividia em temporadas, né? Porque a gente pegava um mesão, tipo, mesão desse que tá aqui atrás de mim, e a gente ia contando, cara. Chegava no final, a gente, tá, acabou a temporada, não acabou o jogo, então tem já 20 cartas nessa linha aqui. Vamos voltar pra temporada 2. Aí a gente continuava, a gente ficava, cara, criando muita história. Era uma história muito imbecil, mas é porque vai na interpretação, né? Mas era engraçado, porque a gente fazia ficar engraçado. Tem um amigo meu, o Adriano, inclusive, que... eu lembro disso ainda, seu safado. Eu lembro disso, Adriano. Eu lembro que ele terminou, cara, ele comprou e terminou com a mão que ele tinha assim no jogo. Tem uma criança berrando ali. Viu só? Não escutou. Ele terminou o jogo com uma mão só, cara. Ele puxou assim e falou... beleza, ele tirou um final boçalmente fácil. Aí ele falou, era uma vez um príncipe que tava sonhando que era um lobo na floresta, e daí ele foi acertado por uma flecha e tudo sumiu assim como apareceu. Terminou, acabou o jogo. E a gente falou, tá, então compra mais carta aí e vamos jogar, porque a gente não usou as nossas, né? Mas não é um jogo pensado numa mecânica para, meu Deus do céu, vamos ser competitivos, vamos ser... Não, é um jogo simplesmente para você criar histórias. E eu acho ele muito divertido. Infelizmente ele nunca foi lançado no Brasil. Quem sabe um dia ouvi falar que a produtora dele nos Estados Unidos é meio chatinha para vender os direitos do jogo. Não tem problema. Isso daí, né, um dia se resolve com a quantidade certa de dinheiro. E eu joguei basicamente esses dois card games durante muito tempo. Muito tempo, esses dois foram basicamente os card games que eu jogava com os meus amigos. Até que eu me mudei para Curitiba, aí aqui eu fiquei sabendo que a Galápagos estava relançando o Munchkin, comprei o Munchkin da Galápagos, versão colorida e tudo mais. Hoje em dia eu já não jogo mais o Munchkin, que eu joguei tanto que eu dei uma enjoada já, e daí chegou num ponto já que também ele é meio infinito, ele não acaba. Mas ele, pra dar umas risadas assim, é sempre bacana, é sempre divertido. Principalmente com aqueles amigos que você pode sacanear à vontade. E depois, eu acho que depois do Munchkin, o segundo jogo que eu comprei foi o LCG do Senhor dos Anéis, que a Galápagos lançou também. E esse daí eu tenho pra mim até hoje, ele é especial, meu querido, e de vez em quando eu jogo ele sozinho, porque você pode fazer isso. Ele permite você ser forever alone e não tocar a música do Hulk no fundo, né? De tristeza. É um jogo muito bom, é um jogo difícil, é um jogo que eu gosto muito ainda e eu tô muito, mas muito ansioso para que saia a versão digital que está sendo programada. Vai ver, esse é o meu grandioso relato sobre como eu jogo board games e espero que vocês estejam gostando dessa minha compartilhada com vocês de quem é o Luiz, do que ele se alimenta, como ele se reproduz. Essa parte eu não vou mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Eu vejo todos vocês no próximo vídeo. Até mais!